Olá, hoje vamos falar sobre mitologia antiga. Se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Mitologia antiga. A mitologia clássica diz respeito aos mitos da Grécia e Roma antigas. Os mitos envolvem vários deuses e deusas que interagem com os mortais. Exploram temas como amor, guerra e sabedoria, assim como forças naturais como iluminação, inundações e erupções vulcânicas. Estas histórias divertiam os gregos e romanos, ensinando-lhes sobre a experiência humana. Apesar de nos focarmos hoje na mitologia clássica, há mitos de várias partes do mundo. As antigas culturas egípcia, nórdica, hindu, africana, japonesa e nativa americana têm as suas próprias tradições ricas, que incluem mitos. Referências à literatura e mitologia clássica. As referências literárias são mencionar outras obras conhecidas. Podem ser referências a enredos, personagens ou símbolos. Os escritores usam referências para enriquecer a sua escrita e ligá-la a uma tradição literária mais vasta. A mitologia clássica é frequentemente mencionada na literatura ocidental. Por isso, é essencial que os leitores tenham um conhecimento geral sobre esses mitos para reconhecer o seu significado cultural e compreender melhor a intenção do autor. Mitos comuns de referência: Hércules, Cupido, Toque de Ouro, Nêmesis, Odisseia, Caixa de Pandora, Prometeu, Sila e Caríbides e Cavalo de Troia. Ponto fraco. Neste conto da mitologia grega, Aquiles foi informado de que se tornaria o melhor guerreiro, mas morreria jovem. Sua mãe, Tétis, decidiu tornar seu corpo invencível, mergulhando-o no rio Estige. No entanto, ao segurá-lo pelo calcanhar, essa parte do corpo ficou desprotegida. Durante a Guerra de Troia, Aquiles destacou-se como um dos guerreiros mais poderosos e temidos, mas acabou por ser atingido por uma flecha envenenada no calcanhar, o que resultou na sua morte. O significado deste mito é que todos têm uma vulnerabilidade, mesmo que não pareça. Quando se diz que alguém tem um calcanhar de Aquiles, significa que essa pessoa tem uma falha ou fraqueza que pode levar à sua queda. Cupido. Na mitologia romana, Cupido é o deus do amor e do desejo. Quando as pessoas são atingidas por sua flecha, apaixonam-se profundamente. Cupido é frequentemente mencionado no Dia dos Namorados e é conhecido como Eros na mitologia grega. Quando alguém é apelidado de Cupido, quer dizer que é um mensageiro do amor ou um casamenteiro. Se alguém é visto como vítima do Cupido, significa que está profundamente apaixonado por alguém. Hércules é a versão romana de Hércules. É o nome mais conhecido. Filho de Zeus e de uma mulher mortal, é famoso pela sua força divina, apesar de não ser um deus. Também realizou 12 tarefas conhecidas como os trabalhos de Hércules. Muitas vezes, fala-se de Hércules para descrever alguém que realiza uma tarefa difícil ou que parece ultrapassar as capacidades humanas, sendo por vezes chamado de esforço ou realização hercúlea. Toque de Ouro. Na mitologia grega, o rei Midas recebeu um desejo de Dionísio. Midas desejou que tudo o que tocasse virasse ouro. Logo percebeu que não conseguia mais comer ou beber, nem abraçar a filha sem que ela virasse ouro. Pediu para se livrar do toque dourado e foi instruído a ser levado pelo rio Pactolus, o que fez. Embora a história seja uma lição sobre a ganância, ter o toque de Midas normalmente implica que a pessoa tem a capacidade de ter sucesso em tudo o que tenta. Nêmesis. Na mitologia grega, Nêmesis era a deusa da retribuição e da justiça. Ela foi responsável por criar equilíbrio, infligindo perdas e tragédias àqueles que cometiam atos de arrogância ou outros pecados. As visitas de Nêmesis eram temidas porque significavam que a vingança estava a caminho. Agora, o significado de Nêmesis é um inimigo ou rival de longa data. Mesmo que não esteja diretamente relacionado com equilíbrio ou justiça, ainda assim evoca um medo semelhante ao que alguém pode sentir ao ver o seu inimigo. Odisseia. O poema épico, a Odisseia de Homero, é a fonte desse termo. Narra a história de um herói, Odisseu,
que procura regressar a casa após a Guerra de Troia. Durante os 9 anos da sua viagem de regresso, ele depara-se com várias provações e perigos pelo caminho. A palavra Odisseia agora representa uma viagem longa e cheia de aventuras. Pode ser uma viagem literal ou metafórica. Caixa de Pandora. Pandora faz parte da mitologia grega. Foi criada por Zeus para ser a esposa de Epimécio. Zeus deu a Pandora uma caixa lacrada e disse-lhe para não a abrir. Pandora não sabia que Zeus tinha colocado maldições na caixa que prejudicariam a humanidade quando fossem libertadas. Ao abrir a caixa, Pandora libertou a morte, doença e outros males. As referências à caixa de Pandora falam sobre desafios inesperados. Pode também ser uma reflexão sobre os riscos da curiosidade ou uma maldição disfarçada de presente. Prometeu. Prometeu é um dos personagens mais marcantes da mitologia grega. Ele roubou o fogo dos deuses e entregou-o aos humanos, o que levou ao desenvolvimento da civilização. Isso deixou Zeus irritado, e como punição, Prometeu foi condenado a uma tortura eterna. Alguns mitos atribuem a Prometeu a criação da humanidade com argila. Ambas as histórias estão relacionadas com a humanidade e a sua luta pelo conhecimento e pelo progresso. As alusões a Prometeu frequentemente destacam as consequências da criação e do progresso. Sila e Caríbides. O mito grego de Sila e Caríbides está ligado à jornada de Odisseu. Quando tentava regressar a casa, Odisseu teve de decidir qual desafio enfrentar. Sila era um monstro marinho com várias cabeças que devorava tudo o que encontrava. Caríbides era uma criatura que gerava um redemoinho que afundaria qualquer navio que tentasse passar por ele. O significado por trás de preso entre Sila e Caríbides refere-se à escolha entre duas opções ruins. É como dizer, preso entre uma rocha e um lugar difícil. Cavalo de Troia. Durante a Guerra de Troia, Odisseu planeou construir um cavalo de madeira e esconder os melhores guerreiros dentro dele. Os troianos pensaram que era um presente e levaram-no para a sua cidade. Os gregos saíram do cavalo, destruíram a cidade e ganharam a guerra. Referências ao cavalo de Troia normalmente implicam um estratagema ou armadilha criada por um inimigo. Compreender as referências aos mitos clássicos vai ajudar-te a analisar a literatura de forma mais profunda e também fornecer-te uma base cultural que podes aplicar em várias situações e disciplinas diferentes. Obrigado por assistirem esse vídeo. Deixem um comentário sobre o que vocês acharam do vídeo. Deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço e até mais.